Olá família BBC, hoje o nosso videozinho é sobre Provérbios 20 e 29. Vamos refletir juntos então sobre Provérbios 20 e 29, mas bem rapidamente vamos fazer aquela nossa oração que já é de praxe, que você já está acostumado, e aí a gente volta para o texto para refletirmos juntos. Vamos orar. Deus, obrigado Pai por esses dias, Senhor, apesar das dificuldades, apesar dos dias atípicos e turbulentos que temos vivido, Pai, mas ainda assim te somos gratos, Senhor, porque nesses dias também temos a oportunidade de ver a Tua poderosa mão nos abençoando, temos a oportunidade de sentir o Teu cuidado, Deus, o zelo que o Senhor tem por nós, a Tua proteção, Pai. Temos a oportunidade de ver como o Senhor cuida de nós no sentido de nos sustentar e de nos proteger, Senhor. Então, nós somos gratos a Ti, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado e que sobressaem nesses dias, esses dias de dificuldades, esses dias, Deus, de turbulência, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, Pai, te rogo pela nossa família, pela nossa igreja, Deus, que o Senhor continue, Senhor, dirigindo a vida de cada um de nós e operando a Tua vontade em nossa vida, Pai. Te rogo por esse momento também de reflexão na Tua palavra, Deus, te rogo para que a Tua palavra nos dê direção, a Tua palavra nos dê instrução, Pai, no sentido de como podemos melhorar na nossa vida cristã e de como nós também podemos lidar com esses dias, Pai, que temos enfrentado, Senhor. Faz a Tua vontade, Deus, cuida de cada um de nós, que a Tua palavra encontre o lugar certo em nosso coração, é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Gente, Provérbios 20 e 29. Provérbios 20 e 29 eu coloquei ele aqui para você em várias versões, tá? A gente vai começar pela revista atualizada que diz assim: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Rapaz, o que é isso? É a primeira dificuldade, né? Pastor, o que são cães? Gente, é cães, C-A-S, acento no tio, não são cães, tá? Cães no sentido de cachorro, é gênero masculino. Aí é quando eu digo assim, ó, que você lê a Bíblia ou estudar a Bíblia usando mais de uma versão, especialmente uma versão com uma linguagem mais atual. Essa versão com uma linguagem mais atual, via de regra, ela ajuda você a entender alguns textos, que tem algumas palavras que a gente não usa comumente no nosso vocabulário, né? Então olha só a NVI como é que ela vai dizer aqui. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então pronto, a vantagem de estudar com duas traduções diferentes é essa, que a tradução com uma linguagem mais atual, ela vai acabar clareando as coisas para você. Então cães, se você ler na NVI, você já sabe que são cabelos brancos, né? Então não são cães de cachorros. Um homem que tivesse cabelo de cachorro na cabeça seria a versão masculina da Medusa, né? Seria um negócio bizarro. Então, cães são os cabelos brancos dos homens. Isso daqui é bem bacana. Vou colocar aqui mais outras duas versões para você ver. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos as cães. Então a mesma dinâmica aqui, ó. Uma versão com vocabulário que traz aquelas palavras um pouco mais diferentes, né? E aí, embaixo, uma versão com vocabulário mais atualizado. Então a beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Em cima, revista e corrigida, embaixo, NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Pronto, você estuda usando duas versões, você já sai na frente aí no sentido de entender um pouquinho o que o texto está dizendo. Pelo menos no quesito vocabulário, você já sabe aí o que são cães, porque a própria Bíblia, a outra versão que você estiver utilizando, ela vai ajudar você nesse sentido. Gente, para a gente entender bem então o nosso Provérbios 20 e 29, você tem que entender que Provérbios ele é composto de versos. O livro de Provérbios ele é composto de palavras de sabedoria, né? Como a gente tem muitos outros provérbios que não são os provérbios da Bíblia, você tem esse livro de Provérbios que traz várias orientações, vários ditames aí para orientar a nossa vida, para instruir a nossa vida. E eles são escritos nesse formato de versos, palavras de sabedoria que nos instruem a tomar as melhores decisões aí no nosso dia a dia. E esses versos, eles têm uma característica, que muitos deles eles trazem tipos de paralelismos. Então a gente tem que entender o que são esses paralelismos. Então eu coloquei para você aí a definição de paralelismo. Paralelismo é a correspondência entre dois versos ou duas linhas, rima de pensamento ou ideias, não necessariamente rima de sonhos, tá? O hebreu, o judeu, quando ele escrevia os seus versos, ele não estava preocupado com a rima de sonhos, embora a gente tenha exemplos de alguns textos que têm essa rima de sonhos, mas eles estavam muito mais preocupados com a rima de ideias, a rima de pensamento. O que é isso, pastor? Eles estavam preocupados em realçar, em ressaltar, em salientar o princípio que eles queriam ensinar dentro daquele texto, e por isso eles usavam, então, um paralelismo para isso. A gente está muito acostumado com a rima de som, né? Para sempre vou te amar, ao seu lado sempre caminhar, quero ao seu lado sempre viver, e os melhores momentos estar sempre com você. A gente está muito acostumado com esse tipo de rima de sonhos.
O hebreu, o judeu, não. Ele está preocupado com a rima de ideias, com a rima de pensamento, no sentido de fortalecer uma ideia, de fortalecer um pensamento, no sentido de realçar o ensino por trás aí daqueles versos. Então vamos ver alguns tipos de paralelismos para a gente entender melhor isso daí. O primeiro paralelismo que eu separei para você aqui é o paralelismo sinônimo. Gente, aí eu coloquei uma definição aí para você ver, tá? Mas o título ele já entrega tudo, né? Paralelismo sinônimo, você sabe o que é um sinônimo. Palavras diferentes com o mesmo significado. A segunda linha, ela repete a primeira. Provérbios são versos, compostos geralmente de duas linhas, né? A linha de cima e a linha de baixo. E aqui ele está dizendo, então, que a segunda parte do Provérbios, ela repete a ideia da primeira parte, da primeira linha, usando palavras que são sinônimas. Alguns elementos podem cair ou ser acrescentados para dar ênfase. Então é mais ou menos nesse sentido aqui, ó. A primeira linha ela vai numa direção e a linha de baixo ela vai na mesma direção. Então eu separei um exemplo para você ver, você vai entender bem bacana isso daí. Quem ama os prazeres empobrecerá. Segunda linha, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios 21, 17. Então olha só que bacana, os elementos como eles são equivalentes, eles são correspondentes. Na primeira linha, quem ama os prazeres tem um equivalente na segunda linha, quem ama o vinho e o azeite. Na primeira linha, quem ama os prazeres empobrecerá. E o correspondente de empobrecerá na segunda linha é jamais enriquecerá. Então você vê que ele está falando a mesma coisa, só que com palavras sinônimas, né? Palavras diferentes, palavras que são diferentes, mas têm o mesmo significado. Então, bem fácil de entender. Paralelismo sinônimo. Paralelismo antitético. Paralelismo antitético é quando há um contraste na segunda linha. É marcado pela conjunção adversativa mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Essa conjunção ela aponta para nós, ela indica para nós um contraste naquilo que vai ser dito na sequência do texto. Então, qual que é o exemplo aí? Você tem a primeira linha indo numa direção, e aí você tem a segunda linha indo no caminho contrário. Gente, isso tudo para realçar qual que é o princípio, qual que é o ensinamento ali. Então, olha só o exemplo para você. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 10, 1. Outro exemplo aqui, a gente vai já analisar os textos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha para qualquer povo. Provérbios 14, 34. Então, olha só como os elementos eles são equivalentes e eles marcam aí esse contraste. O filho sábio, na primeira linha de Provérbios 10, 1, seu equivalente é o filho insensato. Então você tem aí um oposto, né? Estão marcando esse contraste. É como se fosse o antônimo. Se no provérbio sinônimo a gente tem palavras sinônimas, aqui a gente tem palavras antônimas. Então na primeira linha, o filho sábio ele alegra o seu pai. O insensato é a tristeza de sua mãe. Então você tem um contraste aí muito marcado, né? Para que o princípio ele fique realçado e você possa entender aí o que o autor está querendo ensinar para você. Então a justiça, em Provérbios 14, 34, ela tem o seu correspondente na segunda linha, o pecado. Vê que está marcado em vermelho aí. E a justiça ela engrandece a nação. Mas o pecado, olha o contraste, olha o antônimo, é uma vergonha para qualquer povo. Então você tem a primeira linha indo numa direção e você tem a segunda linha indo noutra direção. Paralelismo antitético. Paralelismo sintético é uma categoria abrangente. A segunda linha ela desenvolve e amplifica algum pensamento da primeira linha. Aí é a coisa da complementaridade, né? A ideia ela fica completa por causa daquilo que vem depois. Aqui é como se fosse a primeira linha indo numa direção e a segunda linha desenvolvendo a ideia da primeira linha. Então isso é muito bacana, complementando, né? Completando a ideia da primeira linha. Então um exemplo para você aqui. Acima de tudo, guarde o seu coração. Gente, que você vê um texto como esse, a primeira perguntinha que você faz é por quê? Você vê assim que você já entende o que está escrito ali. Ele está pedindo para você guardar o seu coração. Legal, tudo bem. Eu entendo qual é a instrução aí, que eu tenho que guardar meu coração. Mas eu quero saber por quê. Qual que é a ideia aí? Qual que é o pensamento de eu guardar o meu coração? E aí a segunda linha ela vem e ela completa, ela complementa, ela desenvolve a ideia da primeira linha. Pois dele depende toda a sua vida. Então, Provérbios 4, 23, aí a gente tem um paralelismo sintético. O paralelismo sintético ele pode ser emblemático. Uma das linhas contém uma ilustração figurativa. Então, eu coloquei um exemplo aí para você. Provérbios 10, 26 diz assim, ó. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Então você tem uma figura na linha de cima, que é o vinagre e a fumaça, né? O vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos. Eu coloquei em vermelho para você ver o como e o assim. Esse assim como, assim, sempre vai marcar sempre vai trazer pra gente aquela ideia de comparação, sempre vai trazer pra gente aquela ideia de semelhança. Então são palavras que quando você olha no texto, elas vão apontar e elas vão ajudar você a entender isso daí. Ele está usando então aqui uma figura, ele está usando aqui uma imagem, que é o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, para ensinar aquilo que ele quer. Por quê?
Porque vinagre para os dentes e fumaça para os olhos traz incômodo, né? Dificulta, traz dificuldade, incomoda você. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que uma hora ou outra o preguiçoso ele vai trazer esse incômodo para aquele que o envia. Porque o preguiçoso, via de regra, ele faz as coisas pela metade, empurra as coisas com a barriga. Aquele que envia o preguiçoso, aquele que se associa ao preguiçoso, mais cedo ou mais tarde vai ter algum tipo de incômodo, vai ter algum tipo de problema. Paralelismo sintético pode ainda ser formal. Então nós temos o paralelismo sintético emblemático, quando ele traz uma figura, né? Quando ele traz aí uma imagem. E nós temos o paralelismo sintético formal, que é quando a segunda linha ela completa a ideia da primeira linha. Então aquilo que eu já expliquei. Paralelismo sintético normal, a segunda linha ela complementa, ela completa, ela desenvolve, ela expande, explica o que foi colocado na primeira linha. Gente, aí por que a gente explica toda essa parte de paralelismo para a gente falar de Provérbios 29? Porque eu entendo que esse provérbio 20-29 ele está aqui, no paralelismo sintético formal, quando a segunda parte ela completa a ideia da primeira parte. Então, olha só que legal, você tem aqui a beleza dos jovens está na sua força. Tudo bem, eu já entendi que a beleza dos jovens está na sua força. Mas existe um complemento, existe uma complementaridade que ela se dá aqui por meio da segunda parte do versículo que diz a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, a partir daqui que a gente vai desenvolver toda a nossa pregação de hoje. Porque eu quero mostrar para você o porquê de eu entender que a segunda parte do versículo 29 de Provérbios 20, a glória dos idosos está nos seus cabelos brancos, complementa a primeira parte, que a beleza dos jovens está na sua força. Então vamos analisar o versículo, vamos começar aqui com a primeira parte então do versículo, que é a beleza dos jovens está na sua força. Gente, o que significa força aqui, né? Aí você já sabe, porque especialmente se você é mais velho, você está sabendo aqui que ele está falando do vigor dos jovens. Ele está falando da energia, essa vitalidade, essa jovialidade que os mais novos eles têm. Gente, se tem uma peculiaridade dos jovens, se tem uma característica dos jovens, é essa questão da energia. Você que é mais velho, você vai entender bem isso, porque você vai lembrar dessas coisas aí. Você quando é mais novo, você quando é jovem, você quando você está na flor da idade, você passa 3 noites sem dormir, aí você dorme uma noite e você recupera. Você que é mais velho, você está entendendo bem o que eu estou dizendo, porque agora, na atual fase que você está vivendo, você passa uma noite sem dormir e leva 3 noites para recuperar. É o extremo oposto, né? O jovem parece que tem uma bateria que não acaba, o jovem parece que tem uma bateria que você não precisa recarregar, ou recarrega menos, né? É igual o celular, né? Celular, você compra um celular novo, você vai usando e o tempo vai passando e você percebe que sua bateria ela vai cada vez durando menos. A bateria do seu celular ela vai cada vez durando menos. Então é assim, a bateria dos jovens ela não acaba, é uma bateria alcalina, aquela bateria que dura mais e aí na hora que o cara dá uma cochilada, uma dormidinha, ele já recupera. Então é uma bateria que recarrega mais rápido. Isso tem a ver com o vigor, com a jovialidade, isso tem a ver com a energia do jovem. Você que já é mais velho, não. Você já, além de cansar mais rápido, você descarrega mais rápido e demora mais para carregar. Por quê? Porque a beleza dos jovens está na sua força, está no seu vigor. Você que é mais velho, você entende o que eu estou dizendo. Você tem uma fase na sua vida onde você chega no ápice da sua força, né? Você tem uma fase na sua vida que é assim, você é criança, você vai crescendo, 10 anos, 12 anos, você entra na adolescência, então você começa a ficar mais forte, você percebe isso, esse processo, né? Com 5 anos você é mais forte do que quando você tinha 1 ano, com 10 anos você é mais forte do que quando você tinha 5 anos, com 15 anos você é mais forte do que quando você tinha 10 anos, com 20 anos provavelmente você vai ser mais forte quando você tinha 15 anos, e você vai chegar no momento onde você vai chegar no topo, né? O vértice, você vai chegar ali no cume da sua força, o período da sua vida em que mais você vai ter habilidade, agilidade, velocidade, vigor, energia. E aí você chega nesse vértice, você vai perceber que você vai passando as fases da vida e você começa então a descer uma ladeira. Aí você começa a ter menos força, menos energia, menos vigor, e quanto mais velho, né, quanto mais idade você vai adquirindo, então mais você vai descendo essa ladeira aí. Gente, você conhece daí, tá? Eu posso dar exemplos e exemplos aqui, eu posso falar aqui dos jogadores, por exemplo, os atletas de nível profissional, os atletas de alto rendimento, como são chamados, jogador de futebol, por exemplo, né? Que o ápice da sua carreira acontece ali por volta dos 27 anos, é o que o pessoal considera um jogador maduro, né? E você vê que os jogadores que têm 35, 36, até 38 anos, eles são obrigados a se aposentar porque eles não acompanham mais o ritmo dos jogadores de 22, 24, 26 anos, né? Então imagine, um homem ainda novo, jovem, cheio de energia, com 36, 38 anos, e ele tem que se aposentar porque ele não aguenta mais o ritmo daquela galera de 22, 24, 26 anos de idade, a 27 anos de idade. Por quê? Porque o vigor não é mais o mesmo.
Porque a energia não é mais a mesma, a velocidade não é mais a mesma, a agilidade não é mais a mesma. Porque você vai perdendo isso com o tempo, né? Você vai descendo essa ladeira. E lógico, tá? Isso aqui é uma regra geral. Você vai lembrar de casos aí, pelos mais diversos motivos, de jovens que não desenvolveram aí a plenitude da sua força, que não chegaram aí no ápice, né, da sua energia, do seu vigor, tá bom? Então coloquei uma foto minha aqui de quando eu era criança para ilustrar aí essa questão do vigor. Isso daí quando eu tinha por volta dos meus 4 anos, fazendo já as minhas flexões ali, desenvolvendo a minha força. Pastor, tem versículo na Bíblia que fala um pouquinho dessa questão? Tem. Interessante que 1 João 2,14, João ele vai escrever assim, ó, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então você tem João aqui reconhecendo essa qualidade, essa característica daqueles que são mais jovens, né? A força. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. É só um adendo aqui, uma ressalva, tá? Ele diz que esses jovens têm vencido o maligno, não porque são fortes, tá? Mas porque a palavra de Deus permanece nesses jovens aí. Então, os jovens, às vezes, eles dão demonstração de força que nos surpreendem, né? Então, uma foto minha aqui, capturaram essa foto minha aí num momento de demonstração de força, e que se aqui não está comprovando a minha força, no mínimo está comprovando que eu tenho a cabeça muito dura. Gente, não sou eu não, tá? Coloquei um vídeo aqui para ilustrar essa questão da jovialidade, do vigor, da energia, da velocidade, da habilidade, da agilidade que nós temos quando nós somos mais jovens. Isso é uma marca, uma característica do jovem, tá bom? Vamos ver o vídeo. Irmãos, aí nós chegamos na parte 2 do versículo. Nós chegamos na segunda parte de Provérbios 20:29, que diz assim, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Então, você já entendeu o que é isso, né? Quando você fala de cabelos brancos, e aqui tem até um detalhe, né? Porque você lembra que o paralelismo sintético ele traz uma figura, se for o paralelismo sintético emblemático, então você tem até isso daqui, né? Porque cabelos brancos aqui não quer dizer que a glória dos idosos está literalmente nos seus cabelos, tá? A glória dos idosos, esse cabelo branco aqui, ele é figurativo, ele é simbólico, ele é uma imagem que aponta para uma outra questão, que é a questão da experiência, da vivência. Por que, pastor, que é assim? Por que a Bíblia ensina para nós que é assim? Porque vivência, experiência é uma coisa que você só adquire com o tempo, não adianta. Então, quanto mais experiência, quanto mais tempo de vida, ou seja, quanto mais vivência você tiver, muito provavelmente mais sabedoria, mais discernimento você vai ter a respeito das coisas, por causa das experiências, né, que você já teve a oportunidade de passar. Isso vai conferindo para você sabedoria, um jeito especial, diferente, completo de enxergar as coisas. Daí o porquê de eu entender que esse paralelismo ele é um paralelismo sintético, só que um paralelismo sintético formal, onde a segunda parte ela complementa, ela completa a ideia da primeira parte. Porque essa sabedoria, essa experiência, essa vivência que os mais velhos têm, que servem para orientar a força, o vigor e a jovialidade daqueles que são mais jovens. Olha só uma coisa interessante para você. Isso aqui é legal de você entender porque assim, ó, você já tem essa compreensão dentro da sua cabeça, o mundo lá fora, mesmo as pessoas não crentes, elas têm essa compreensão já na sua cabeça. Eu vou dar aqui uma série de exemplos para vocês e vocês vão perceber como até as pessoas que não são cristãs, elas entendem dessa maneira. Olha só que legal, no campo da ciência. Albert Einstein. Indiscutível aqui que esse homem ele é considerado um homem super inteligente, um homem sábio, um homem experiente naquilo que fazia. E olha só as suas cães aí, os seus cabelos brancos, né? Então alguém que foi agregando ao longo da sua vida cada vez mais e mais conhecimento, a ponto de ele ser reconhecido por todos como essa grande mente, como esse grande pensador que ele é. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui para você de um homem que não pode deixar as suas cães crescerem por causa da função que ele exerce. Aqui, Dalai Lama, que ele é um monge. E você sabe que os monges eles têm que ter o cabelinho assim bem aparadinho, né? Então cadê as cães de Dalai Lama? Não tem. Por quê? Porque a Bíblia não está falando de cabelo branco literalmente, ela não está falando de cães literalmente, a Bíblia está falando de experiência, de vivência
E esse aqui é um exemplo que o mundo reconhece como um exemplo de homem sábio, um exemplo de um homem que tem discernimento. Eu lembro de uma frase do Dalai Lama, essa frase eu não esqueço. Toda vez que eu menciono ele em algum lugar, eu falo dessa frase, que eu vi numa parede de um lugar onde eu trabalhei e estava escrito assim: o homem, ele gasta toda a sua saúde para conseguir dinheiro e depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a sua saúde. Ou seja, na cabeça do Dalai Lama, isso daí é estupidamente incoerente, né? Você gastar tudo que você tem em termos de saúde para no final gastar o dinheiro que você conquistou arruinando a sua saúde para recuperar a saúde que você já tinha no início do ciclo. Então, se era para fazer isso, era melhor não ter arruinado a sua saúde em busca de dinheiro, né? Dalai Lama não é o nome verdadeiro dele, tá? Eu não sei nem pronunciar o nome dele de verdade, então não vou nem arriscar aqui. Mas é uma pessoa que o mundo reconhece como um homem sábio, um exemplo de homem sábio. Então você tem aí Dalai Lama, você tem Albert Einstein, e olha como o cinema ele faz isso. Isso daqui é bem bacana de você perceber. Porque quando o cinema vai retratar a figura de um mestre, ele também retrata por meio de personagens mais velhos, né? Personagens que trazem essa ideia de experiência, de sabedoria, de vivência. Então quem não lembra aí, né, a galera mais antiga, quem que não lembra do mestre Miyagi, né? Karate Kid, que é um dos clássicos do cinema. Ficou eternizado aí o personagem do mestre Miyagi e do Daniel San, e o cinema refletindo essa ideia de que são os mais velhos que têm com eles a sabedoria, que têm com eles a experiência, a vivência, e por isso é que eles são as pessoas que instruem, eles é que são as pessoas que direcionam, eles são as pessoas que ensinam, por causa da larga experiência, da sabedoria que eles possuem. Então, o mestre Miyagi aí, o cinema reconhecendo esse princípio, embora as pessoas provavelmente que produziram esse filme nem crentes eram. Mundo nerd tem isso? Tem. Se você for aí para um dos filmes mais famosos do mundo nerd, que é Star Wars, como é que eles retratam também a figura de um mestre? Então, outra figura que ficou eternizada no cinema aí, que é a figura do mestre Yoda, né? E embora ele não seja um ser humano, mas você percebe nitidamente que é um ser extraterrestre já mais velho, ancião, e com, né, embora seja meio carequinho ali em cima, ele tem algumas cães ali, ó, alguns cabelos brancos, uns pelos, pode-se dizer assim, mas mestre Yoda aí também como essa figura de alguém que tem experiência, que tem vivência, que tem sabedoria e por isso ele pode orientar, ele pode treinar, ele pode ser tutor aí dos seus padawans, né? Que são os futuros Jedis, aqueles que estão em treinamento para serem Jedis, né? E o mestre Yoda diria para nós o seguinte, para você que é mais jovem principalmente, muito a aprender tem ainda você. Gente, até os desenhos fazem isso. Desenho clássico, né? A galera mais antiga aí vai lembrar disso daqui, tá? Outro mestre dos magos. Então, outra figura de uma pessoa mais velha, de alguém que tem experiência, de alguém que tem vivência. No caso do mestre dos magos, de alguém que tem aí algumas cães também, alguns cabelos brancos, apontando aí para sua sabedoria, para o seu discernimento. E nesse desenho fica bem nítido como até as produções, né? A gente está falando de um desenho aqui. Então até as produções que não são consideradas produções cristãs, elas apontam para esse princípio, porque você tem um grupo de jovens ali perdidos numa outra dimensão, e a pessoa que direciona, a pessoa que instrui, a pessoa que ajuda, né, que auxilia na saga desses jovens é um homem mais velho, um homem de sabedoria, um homem de vivência, um homem de experiência, tá? Então peguei uma foto aí do meu avô fantasiado de mestre dos magos. Não é não, gente, só uma piada, tá bom? E um adendo aqui antes que alguém me acuse, tá? O mestre dos magos não é o Vingador, tá bom? O mestre dos magos não é o vilão do desenho. Depois você pesquisa aí sobre o último episódio desse desenho, Caverna dos Dragões, e você vai descobrir que é um final muito legal que essa série de desenhos tem, que o último episódio ele nunca foi produzido, né? Então se criou muitos mitos aí a respeito desse último episódio. Mas depois você pesquisa aí para você descobrir que não tem nada a ver, tá bom? Então qual que é a ideia, gente? A ideia é de que a sabedoria, a experiência, a vivência, o discernimento das pessoas mais velhas, ou seja, as suas cães, os seus cabelos brancos, essa sabedoria, essa vivência, essa experiência, ela orienta a força, ela orienta o vigor, ela dá direção à jovialidade. É importante você entender esse princípio, é importante você entender essa complementaridade e o daí porque eu entender que esse provérbio ele é um provérbio que tem um paralelismo sintético formal por conta disso. A segunda parte, ela completa a primeira parte. O jovem que tem a sua jovialidade, a sua força, o seu vigor, ele precisa ser orientado pela sabedoria, ele precisa ser orientado pela experiência, pela vivência. Seria a sabedoria a serviço, né, da jovialidade, a serviço
do vigor e da energia dos jovens. Por quê? Porque a força sem orientação, a força, o vigor, a jovialidade, essa energia mal orientada, ela se torna inclusive perigosa, né? Se você não sabe lidar com essas coisas, ou se você não tem discernimento para lidar com certas situações da vida, não adianta ter força. Então eu vou passar outro videozinho aqui para você, a título de ilustração, para você ver como a força ela pode ser perigosa se ela não for devidamente usada. Legal, né? Gente, então a sabedoria completando aí a questão da força. A segunda parte do versículo completando a primeira parte. Pastor, por que o senhor pensa assim? Porque se você olhar para o contexto de Provérbios, você vai perceber, especialmente no começo, no início de Provérbios, como você tem ali a figura de um pai. Você sabe que a grande parte de Provérbios foi escrito por Salomão. E você tem ali a figura de um pai que ele fica o tempo todo instando com o seu filho, insistindo com o seu filho para que ele dê atenção à voz da instrução, à voz da sabedoria, para que ele esteja sempre com os ouvidos abertos aos seus conselhos. Ele fala: filho meu, atente para as minhas instruções. Meu filho, atente para aquilo que eu estou ensinando para você. Meu filho, esteja com os ouvidos sempre abertos para a sabedoria, desde que ela instrua você. Então você tem aí no contexto geral do livro de Provérbios, você tem a figura de um homem mais velho, um homem experiente, um homem sábio. A gente está falando só de Salomão, né? O homem mais sábio que já passou por essa terra. Então você tem aí a figura desse homem sábio, desse homem que tem discernimento, insistindo com uma pessoa mais nova, ou seja, com um jovem, no caso o filho dele, para que ele dê atenção à instrução, para que ele dê atenção à disciplina, para que ele dê atenção à sabedoria, para que ele dê atenção ao discernimento. Um homem de vivência, um homem de experiência, preocupado em usar essa experiência adquirida, né, essa sabedoria que ele tem, para a instrução daquele que é mais jovem, daquele que é inexperiente, que embora tenha força, vigor, energia, né, a sua jovialidade aí, mas que precisa ser instruído nessa jovialidade, nesse uso da força. Uma preocupação grande. Então é do contexto geral de Provérbios essa preocupação e essa complementaridade, de que a instrução ela serve à força no sentido de ser o protetor, né? No sentido de ser o guardião da jovialidade, no sentido de evitar, inclusive, que esses jovens, de que essas pessoas inexperientes, embora fortes, embora tenham vigor e energia, elas não desperdicem essa jovialidade, elas não desperdicem a sua vida, elas não desperdicem o seu vigor por conta da falta de sabedoria, da falta de experiência. Então a experiência é orientando a força. Depois você vê lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, já no versículo 8, você tem lá o autor falando filho meu, Provérbios 1:10, filho meu. E aí quando ele chega no capítulo 5, que ele está aí dando chamando, insistindo, né, orientando, ele está instando com o seu filho, com aquele que é mais moço, com aquele que é mais jovem, embora tenha vigor, embora tenha força, embora tenha energia, mas a preocupação daquele que é mais velho em orientar essa força, de orientar essa pessoa mais nova. E aí quando ele chega no capítulo 5, o que é que acontece? Ele vai dar aqui algumas instruções a respeito do adultério, da mulher adúltera, né? De conselhos dirigidos aqui para essa questão. E quando ele está falando isso, ele chega ali no versículo 7, e eu coloquei para você aí, Provérbios 5, 7, 10, e ele fala exatamente isso daqui, ó. Agora então, meu filho, mais uma vez, né? Meu filho, você que é mais jovem, você que é mais moço, você que tem vigor e você que tem força e energia e jovialidade, mas você precisa ser orientado, filho meu, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras, né? Dê atenção aos meus conselhos, dê atenção à voz da sabedoria, dê atenção à voz da experiência. Ouça-me. E aí ele dá a orientação aqui. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa. Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade dessa orientação? Por que você tem que ficar longe dessa mulher, da mulher adúltera, né? Por que você não deve se aproximar da porta da casa dessa mulher? Para que você não entregue aos outros o seu vigor. Ou seja, essa força, né? Olha só, nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos, de novo, apontando para a finalidade da orientação, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu serviço. Ou seja, você tem que dar ouvidos à orientação, você tem que dar ouvidos
ouvidos à instrução, você tem que dar ouvidos à voz de sabedoria, para que esse seu vigor ele não seja desperdiçado, para que a sua energia ela não seja desperdiçada, para que a sua vida ela não seja desperdiçada. Então você tem aqui em Provérbios 5, versículo de 7 a 10, aqui um texto claríssimo dizendo para nós que a sabedoria, a experiência, a vivência dessas pessoas mais velhas, elas devem ser como se fosse um guardião, um protetor da jovialidade, da força, né, da vida daqueles que são mais novos, para que eles não desperdicem isso daí, para que embora, né, tendo muita força e muito vigor, isso não seja tirado deles, para que eles não usem isso de modo errado a fim de desperdiçar a própria vida. Então, olha o princípio muito legal que nós temos aqui. Que bacana isso daqui. Qual que é a ideia? Lembra? Paralelismo sintético formal. A segunda parte ela complementa a primeira parte. A beleza dos jovens ela realmente está na sua força. Mas a glória dos anciãos, a glória dos mais velhos está nos seus cabelos brancos, ou seja, na sua experiência, na sua sabedoria. E essa sabedoria ela complementa essa força, né? A força orientada pela experiência, a força orientada pela sabedoria. Ao princípio profundo que nós temos, e aqui eu vou falar agora com aqueles que são mais velhos. Você que é crente, você que é cristão e você já está numa fase mais avançada da sua vida, você tem uma missão em relação àqueles que são mais novos. A missão de instruir, a missão de ensinar, a missão de salvaguardar, de proteger, a missão de ser guardião da força, do vigor, da vida daqueles que são mais novos, a preocupação de ensiná-los a ponto de eles não desperdiçarem a própria vida, a preocupação de ensiná-los e instruí-los no sentido de não permitir que eles desperdicem a própria vida. Então, que princípio legal. Agora você vai dizer assim para mim, pastor, a gente até tenta, a gente orienta, a gente fala, a gente instrui, a gente aconselha, mas esses jovens eles não nos ouvem, eles não respeitam os mais velhos, eles não respeitam mais os anciãos. E aqui a palavra aos jovens, né? Porque se você tem aqui um texto bíblico falando dessa questão de que a sabedoria ela tem que ser uma guardiã da jovialidade, você também tem textos na Bíblia que falam da postura do jovem em relação àqueles que são anciãos. Por exemplo, Levítico 19:39. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Se você ler na revista atualizada, vai dizer assim, ó, diante das cães te levantarás, né? Então, diante dos cabelos brancos, diante daqueles que têm a experiência, a vivência, aqueles que têm o tempo de vida, você, jovem, você deve ter atitude de respeito, né? Você deve ter reverência diante dessas pessoas. Outro texto que diz assim, ó, 1 Timóteo 5:1a, quando Paulo está orientando Timóteo, e ele fala assim, ó, não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Então, embora você seja líder, Timóteo, embora você seja aquele que está na direção dessa igreja, quando você tratar com um homem mais velho, quando você tratar com uma pessoa, né, que tem mais vivência, mais experiência do que você, mais anos de vida do que você trate ele com toda consideração, como se ele fosse seu pai. Não deixe de exortá-lo, tá? O fato de ele ser mais velho não o exime de receber direção, orientação, mas faça isso com muito respeito, com muita consideração. 1 Pedro 5:5a diz assim, ó, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Então pronto, gente. Então se de um lado você tem os mais velhos com essa responsabilidade, essa obrigação de salvaguardar, de proteger, de ser guardião dos mais jovens, do seu vigor, da sua força, para que eles não desperdicem a sua vida. Do outro lado, o jovem ele tem a missão de dar ouvidos à sabedoria, de dar ouvidos à experiência, de acatar os conselhos e a direção e as instruções desses homens que têm mais experiência, mais sabedoria, né? Dessas pessoas, tá? Eu falo homens aqui no sentido genérico. Dessas pessoas que têm mais experiência, mais sabedoria, o respeito, a reverência que o jovem tem que ter diante dessas pessoas. Por quê? Porque é um tiro no pé. Jovem, agora eu quero falar com você. É um tiro no pé. Você ignorar a orientação, você ignorar o conselho, você ignorar a instrução que vem de uma pessoa mais experiente, mais sábia, mais vivida do que você. É um tiro no pé. Essas coisas elas agregam. Inclusive, na verdade, baseado nesses conselhos, nessa orientação, você pode evitar grandes problemas, grandes desgastes, grandes sofrimentos. Então, nunca trate com descaso, nunca trate com desprezo a palavra, a orientação que vem de uma pessoa mais velha no que diz respeito, né, às circunstâncias da vida. Sempre leve muito em consideração, especialmente quando ela vem de pessoas que se importam com você, de pessoas que querem exatamente evitar o seu mal, evitar que você desperdice o seu vigor, evitar que você desperdice a sua força. Se de um lado nós temos os mais velhos, orientando os mais novos, né, sendo guardiões, protetores, a sabedoria a serviço do vigor, da força. De outro lado, aquele que é mais jovem, conferindo o devido respeito, a devida consideração, a orientação dessas pessoas que são mais velhas. Como texto bíblico ele é completo, né? Como texto bíblico, como princípio ele é realmente, ele se complementa aqui. Então você vê que é um processo que Deus que criou. Eu coloquei aqui, ó, uma compensação.
O adulto é um experiente fraco, né? Então o adulto ele já passou pela curva e agora ele está ladeira abaixo, perdendo cada vez mais a sua força, seu vigor, a sua energia, mas adquirindo cada vez mais discernimento, sabedoria, vivência por meio da sua experiência, enquanto que o jovem, ele é forte, mas ele é inexperiente. Ele precisa da orientação, ele precisa da instrução, ele precisa do direcionamento. E aqui eu estava já com uns 10 para 12 anos quando eu tirei essa foto. Eita, bom. Que é isso? Olha só, isso aqui é uma realidade, tá? Jovem, por mais forte que você seja, um dia você enfraquecerá. Coloquei aqui a figurinha do Homem-Aranha idoso já. Então é uma realidade, tá? Por que eu uso essa ilustração? Para você saber que um dia você também vai enfraquecer. Então dê o respeito, dê a reverência, dê consideração aos mais velhos, do mesmo modo que você vai querer receber isso quando você chegar na fase em que eles estão, porque é inescapável. Só tem um jeito de você escapar da velhice, e eu tenho certeza que você não quer que isso aconteça com você. Então trate os mais velhos hoje do jeito que você gostaria de ser tratado quando você chegar lá. E o adulto também tem que evitar, né? Qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de arrogância por ser experiente. Por quê? Porque adulto, por mais vivência, experiência, sabedoria que você tenha, um dia você também foi inexperiente. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce que nem esse garotinho aí da foto, né? Estudando e lendo com 3 anos de idade. Todos nós já passamos por uma fase em que nós também precisamos de instrução, né? Em que alguém nos instruiu, alguém nos ensinou, alguém nos mostrou o caminho, alguém nos apontou a direção. Então agora que nós estamos numa fase diferente da vida, uma fase mais avançada da vida, agora que nós temos discernimento, né, para decidir melhor, para fazer escolhas mais acertadas, que a gente não esqueça de orientar também os mais novos, porque um dia alguém nos orientou lá atrás, um dia alguém se importou conosco lá atrás. Então qual que é o erro que às vezes acontece nas igrejas? Pensando agora na nossa realidade, meus irmãos queridos da IBVC, olha só o erro. Uma igreja fracionada é uma igreja que tem jovem versus adultos, né? Cada um remando numa direção. É uma igreja que não sai do lugar, né? Coloquei essa figurinha aí porque você já viu, né? Quando você tem pessoas remando para lados opostos, cada um na ponta de uma canoa, a canoa ela não sai do lugar, ela fica girando em torno de si mesma. Então eu não quero isso para a nossa igreja, eu não quero isso para a nossa realidade. E esse princípio pode ser aplicado tranquilamente ao contexto da família, ao campo, à área familiar, tá? Se você tem rixa entre aqueles que são mais novos e aqueles que são mais velhos, aqueles que têm o vigor e a força, né, que às vezes são arrogantes porque têm mais energia, e aqueles que são mais velhos, que às vezes também assumem uma postura arrogante porque agora tem mais compreensão, né, tem mais entendimento das coisas. E se você tem essa rixa dentro da sua família, então é uma família que não sai do lugar, é uma família que fica remando ali, rodando em torno de si mesmo. Provérbios 18:1 vai dizer isso daqui pra gente, ó, o solitário busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então não é esse tipo de postura que nós queremos para nossa igreja, e não é esse tipo de postura que eu quero também que aconteça na sua família ou nos ambientes que você frequenta. 1 Coríntios 1, dos versículos 11 a 13, vai dizer assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Ou seja, Paulo ele não concorda com essa rixa, ele não concorda com essas divisões, com essas facções, com o sectarismo, né? Isso mina a igreja, isso mina a sua família, isso mina, né, todos os outros grupos, os outros ambientes que você frequenta. É um erro fatal. Uma igreja fracionada, pensando naqueles que, né, eu estou pensando agora em Provérbios 20:29, naqueles que têm a força, os jovens, naqueles que têm a sabedoria, a experiência, os adultos. É um erro fatal uma igreja que se subdivide, né, ou que se divide nesses dois grupos. Na verdade, é uma complementaridade aí. Aqueles que têm a força executando as orientações daqueles que têm a sabedoria, o discernimento. Por quê? Quanto mais discernimento você tem, menos força você vai ter para executá-las. Então, é aquele princípio da interdependência, que a Bíblia ela ensina muito isso daqui. Você que tem a força, você precisa da orientação. E você que tem a sabedoria e o discernimento, você que tem a orientação, você precisa da força, do vigor e da energia daqueles que são mais novos. Então qual que é o acerto, pastor? O acerto é uma igreja unida, né? Jovens e adultos, não jovens versus adultos, mas jovens e adultos. É uma igreja para a glória de Deus. Então unindo forças aí para a honra e para a glória do nosso Senhor. Unindo a força à sabedoria, e assim a gente tem uma igreja que confere honra ao nosso Deus. E se você aplicar isso no contexto da sua família, então você tem uma família também que confere honra ao seu Deus, uma família mais equilibrada, uma família que caminha, que rema na mesma direção, uma família que sai do lugar. Deus como fonte de força e saber. Isaías 40:28 vai dizer assim pra gente, ó: será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Ou seja,
Ele é a fonte de toda força. Ninguém é mais forte do que Deus. A sua sabedoria é insondável. Ou seja, ninguém é mais sábio do que Deus. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Olha o 1 Coríntios 1,17, Paulo falando parecido aqui em relação à sabedoria. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, Cristo como fonte da sabedoria, Deus como fonte da sabedoria. Coloquei outros versículos, depois você lê Isaías 40, versículos 29 a 31, Tiago 1,5, Colossenses 2,3, versículos que apontam para o poder de Deus, que apontam para a sabedoria de Deus, que apontam para a força de Deus. Então, não se vanglorie, não assuma para você uma postura arrogante se você é jovem e tem vigor físico, energia, jovialidade. Não assuma uma postura arrogante se você já é mais velho, olha com desprezo, né, para aquelas pessoas mais novas que cometem erros bobos, né, erros tolos, e você com a sua experiência, já com uma compreensão melhor, você tem mais chance de cometer acertos. Não olhe com desprezo, não olhe com arrogância, né, para esses mais jovens. Não assuma para você uma postura arrogante porque você é mais sábio, você tem uma compreensão melhor das coisas hoje. Por quê, pastor? Porque se for para se gloriar, então é dentro desses moldes aqui, ó. A Deus pertence toda a glória. Por quê? Olha só o texto de Jeremias 9, 23 e 24 que ele diz pra gente. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força. Então nem você mais velho se gloria na sua sabedoria, no seu discernimento, na sua experiência, na sua vivência. Nem você mais novo se gloria na sua força, na sua jovialidade, na sua energia, no seu vigor. E ele continua, o texto diz assim. E nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, a título de aplicação, a força e a experiência elas devem andar juntas. Lembra? Paralelismo sintético formal. A segunda parte ela complementa, ela completa a primeira parte. A sabedoria a serviço da força, como protetor, como guardião, aquele que orienta, aquele que direciona, assim como a força a serviço da sabedoria, os jovens dando ouvidos à instrução, de coração aberto aí à direção, aos conselhos daqueles que têm mais experiência. Então, não há beleza na força dos jovens e nem glória na experiência dos adultos, se não honram a Deus em união. Gente, dificilmente você vai ver isso aqui, ó. Um corpo que une as duas coisas, né? A experiência e a força. Esse homem aqui, pelo que eu pesquisei, quando ele tirou essa foto, ele tinha 72 anos de idade. Então ele é uma exceção à regra. Em via de regra, você não chega aos 72 anos de idade assim, né? Nesse shape aí, nesse naipe. Do jeito que você tem exceções em relação aos jovens, nem todos os jovens são de fato tão fortes e têm tanto vigor, né? Por diversos motivos. Você também conhece e tem exceções em relação àqueles que são mais velhos. Mas existe um corpo que a Bíblia ensina para nós que ela pode ter o melhor dos dois mundos, porque a igreja, que é esse corpo, ela tem pessoas experientes, pessoas vividas, pessoas sábias, pessoas já gabaritadas aí com a casca grossa, né, por causa do tempo de vida. E você tem também aqueles que são mais jovens, né, que estão aí no auge do seu vigor, no auge da sua energia, no auge da sua força. Então a igreja ela tem que saber se utilizar bem desses dois elementos, dessas duas qualidades que nós temos dentro do nosso corpo, que é a igreja do Senhor. Então uma pergunta para você refletir. Jovem, quando você for adulto, você vai querer na sua igreja jovens iguais a você? Preste bem atenção na sua postura e na sua conduta hoje e responda para mim se você no futuro, quando você for mais velho, você vai querer jovens que tenham a postura que você tem hoje. Porque se não é assim, o meu conselho para você é que seja hoje o jovem que você quer encontrar amanhã. Hoje é o dia de você ser um jovem melhor. E de igual modo eu faço uma perguntinha para os adultos, né? Adultos, você é hoje o tipo de adulto que você gostaria de ter encontrado na sua igreja quando você era jovem? Pense bem nos erros que você cometeu porque ninguém o instruiu. Pense bem nos tropeços que você cometeu porque você não tinha ninguém para auxiliá-lo, porque você não tinha ninguém para mostrar o caminho e a direção para você. Então não seja você hoje um adulto que também ignora, que também se omite da função, da responsabilidade de orientar os mais jovens. Seja você hoje o tipo de adulto que você gostaria de ter encontrado ontem na sua vida, na sua igreja, na sua família. Hoje é o dia de ser um adulto melhor. Ou seja, hoje é o dia de nós sermos uma igreja melhor. Família, hoje é o dia de nós sermos uma igreja
melhor. Hoje é o dia de nós sermos uma família melhor. Hoje é o dia de nós sermos cristãos melhores. Então, qual que é a ideia aqui desse provérbio, de Provérbios 20 e 29? Jovens com a sua força, mais adultos com a sua experiência, é igual a uma igreja que glorifica a Deus. Então, para a gente terminar a nossa reflexão, eu quero deixar essa frase com você. Uma igreja formada por crentes unidos, independente de se são mais velhos ou se são mais jovens, se são experientes ou se têm vigor físico. Uma igreja formada por crentes unidos na mesma direção promovem a honra de Deus e sua glorificação. Uma igreja que tem crentes mais velhos e mais jovens unidos, não disputando entre si, mas remando na mesma direção. Elas promovem a honra de Deus e a sua glorificação. Gente, eu estou falando de um provérbio. Que ensinamento maravilhoso que esse provérbio ele traz para nós. Meus amados irmãos que são mais velhos, mais experientes, mais vividos, instruam, direcionem, sejam o guardião, sejam os protetores daqueles que possuem a força, o vigor, a jovialidade, né? Sejam guardiões e protetores dos mais jovens para que eles não desperdicem a vida que eles têm, para que eles evitem tropeços e erros que podem ser evitados quando recebem conselho, quando recebem instrução, quando recebem direcionamento. E você que é mais jovem, não despreze a orientação, não despreze a sabedoria, não despreze o conselho, não despreze a instrução daqueles que já viveram coisas que você está vivendo, daqueles que já cometeram tropeços e estão vendo você caminhando na mesma direção para fazer as mesmas burradas, as mesmas bobagens. Dê ouvido, dê atenção, respeite, tenha reverência por essas pessoas, leve em consideração, especialmente os conselhos daquelas pessoas que são íntegras, daquelas pessoas de caráter que se importam com você, que se importam com o seu bem-estar, que se importam com o seu crescimento. Então, jovens e adultos unidos, unindo a força e a experiência para promoverem a glória e a honra do nosso Deus. É isso que eu quero para a nossa igreja, não menos do que isso. Nesses dias, difíceis e turbulentos, que a palavra de Deus nos oriente e que nós que temos força e jovialidade estejamos de ouvidos abertos para a orientação daqueles que têm a experiência e a sabedoria, e que nós que temos experiência e sabedoria não nos omitamos da responsabilidade de orientar esses jovens e de fazermos bom uso da força e do vigor físico que eles têm. Para quê, pastor? Para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja engrandecido. É isso que eu quero dentro da sua família, mas é isso que eu quero também dentro da minha família, a Igreja Batista Vida em Cristo, a família IBVC, e é isso que eu quero para todos os nossos irmãos em Cristo. Eu vou orar e, ao finalizar a oração, nós encerramos por hoje. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Deus, pelos princípios profundos, né? A gente está falando de um versículo, de um provérbio, mas o quanto a gente pode aprender, Senhor, o quanto a gente pode, Deus, entender a respeito, Pai, da postura que nós temos que ter, né? Sejamos nós mais velhos, com mais experiência e sabedoria, sejamos nós mais novos, com vigor, com energia, com força, que haja essa compreensão, Deus, e que nós consigamos colocar isso em prática, Pai, e que aqueles que são mais velhos, Deus, não se omitam da responsabilidade que têm de orientar os mais novos, de dar instrução para eles, de mostrar o caminho e a direção, e aqueles que são mais novos, Pai, que eles também não desprezem a orientação, não desprezem a sabedoria, não desprezem os conselhos, Senhor, e assim nós possamos, Deus, unir o melhor dos dois mundos, né? Unir a força e a jovialidade daqueles que são jovens, a sabedoria, a vivência e a experiência daqueles que são mais velhos, Pai, e assim promovamos, Senhor, a Tua honra, a Tua glória, que com isso nós enaltecemos o Teu nome, Pai, que a gente possa engrandecer, Deus, o Teu nome por meio do bom uso, né, dessas duas características, dessas duas qualidades que são peculiares, né, a grupos diferentes de pessoas, Senhor. Que a nossa igreja ela aprenda a fazer isso, Pai, e que a Tua palavra continue nos instruindo, que a Tua palavra, Deus, continue, Pai, nos dando direção para esses dias turbulentos e difíceis que nós temos vivido, Pai. Faz a Tua vontade na nossa vida, continua cuidando de cada um de nós, Pai, continua sustentando, abençoando, protegendo cada um de nós, Senhor. Continua cuidando, Deus, dos Teus servos, dos Teus filhos, das Tuas ovelhas, Pai, é nosso pedido, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Gente, a saudade continua e a expectativa, o desejo de que nós possamos nos reencontrar o mais breve possível também. Estamos em oração aí para que brevemente possamos nos reunir de novo e matar a saudade uns dos outros. Que Deus a todos abençoe. Fui!